Olá, estamos aqui hoje recebendo no cotidiano a Ramoniele Martins, ela que é companheira da doutora Tedra Saltia, né, que infelizmente, né, foi vítima de uma injustiça, veio a falecer nos últimos dias, e nós do cotidiano nos sentimos aqui na obrigação, né, de convidar a Ramoniele para vir contar a história do que aconteceu. A gente está denunciando, né, os fatos que ocorreram e que, infelizmente, né, não, não fazem parte só da realidade delas, mas isso acontece muito em todo o Brasil. Bom dia, Ramonelli. Bom dia, meu querido. Muito obrigada mais uma vez pelo espaço, por tentar fazer com que tudo isso venha mostrar e que algo seja feito, que a gente tem que lutar diariamente para que o SUS e nenhum meio que seja da população seja usado para política e politicagem. Eu vou falar um pouquinho da história da Tedra e vou chegar a todos os pontos, porque eu acho necessário, é dolorido, não é fácil falar e tudo, porque machuca, mas se faz necessário, principalmente para honrar a memória dela, honrar a luta dela, que sempre foi pelo menor, pelo pequeno. Tedra, ela é carioca, nasceu e se criou no Rio, na favela, ela sabe da realidade, ela sabe o que o pobre, a classe pequena que constrói e enriquece o grande, passa diariamente, lutou bastante. A mãe dela, diante de tudo, lutou bastante para que os dois filhos tivessem educação, fez o que podia e o que não podia. Tedra fez medicina em Cuba, conheceu a realidade de Cuba, era admiradora do que é o sistema de igualdade para todos, de não enriquecimento do governo, e que o governo ele não é o nosso rei, mas sim o nosso funcionário, em que a gente, quanto pessoas, temos sim que cobrar diariamente pelos nossos direitos, até porque nós pagamos muito caro por isso. Nós pagamos muito caro para ter saúde, para ter segurança, para ter educação, e infelizmente todos esses setores são muito precários. Tedra veio para o Paraná, inicialmente trabalhou em Nova Esperança, e em seguida, quando o contrato dela encerrou em Nova Esperança, ela foi para Salto do Lontra. Ela é uma médica que se identifica com o SUS, tanto que trabalhou no Mais Médico em Bagé, no Rio Grande do Sul, quando voltou, que revalidou, que além de tudo, de você ter uma qualidade como Cuba oferece na medicina, quando você vem para o Brasil, você tem que matar mais de um leão para conseguir revalidar. E ela sempre foi para esse lado de questão de SUS, do PSF, atendia também outros setores. Em Salto, ela iniciou no ano passado, era outra gestão, mas apoiadora da mesma gestão que hoje está. Ela iniciou no pronto-socorro, fechou contrato. Tedra fechou 2 contratos com o município. Um contrato com o PSF de procedimentos e um contrato no pronto-socorro, que ela teria alguns plantões fixos no horário da noite. Ótimo. Mudou a gestão, ela conheceu, foi apresentada inicialmente o atual secretário, teve uma boa conversa com ele, isso ela me falou,
E a gente até achou interessante. A gente não é daqui, a gente não conhece as pessoas, não sabemos das índoles delas. Depois, algumas pessoas nos disseram, vai devagarzinho, porque não é todo o textinho bonito que você ouviu. Tudo bem, mas quem é a gente para julgar e criticar alguém e não deixar que a pessoa mesmo mostre quem ela é? Tedra estava no PSF e nos plantões. Ela tinha fixo às terças-feiras à noite e às vezes cobria, muitas vezes estava no perrengue e Tedra estava ali, tinha outras coisas, parava após dela para poder fazer e cobrir e não deixar o pronto-socorro sem ninguém. E aí, como eu posso lhe dizer, Tedra nunca aceitou o errado. Se algo tivesse errado, seja qual for o setor, ela juntava tudo que precisava e ela denunciava no Ministério Público, coisa que muitas pessoas não sabem nem para que serve o Ministério Público. Então, muitas coisas não são denunciadas, só que Tedra não deixava passar. O atual secretário, tinha noção disso, até porque se entrar no Ministério vão ver que ela tem alguns processos sobre negligências que ela denunciou. Em janeiro, ela teve audiência sobre uma das denúncias que ela fez. Ela não se calava, ela batia, ela tinha peito para isso, garra. E hoje eu olho toda a história e me pego pensando o motivo dele ter começado a encrencar com ela, perseguir ela. Então, determinado dia, ela chegou em casa muito angustiada, que o secretário tinha chamado ela para conversar e que tinha cobrado coisas que não é o contrato dela. E aí ela ficou muito chateada até pela forma que ele falou com ela. E a partir daquele momento queria que ela agisse assim, assim, assado no PSF, e que se ela não fizesse isso, não fosse assim, ela deixava de ser interessante para ele. E minha esposa, ela não tem que ser interessante para ele, ela tem que ser interessante para os pacientes dela, para a população que ela atende. Em nenhum momento médico nenhum tem que ser conveniente para um governo, mas para a população. O médico não é para ser meio de política e nem politicagem. E aí eu conversei com ela, eu disse, olha, você é pessoa jurídica. Caso alguém que veja a gente não entenda, o médico ele tem que ter PJ para trabalhar. Então, ele tem que ser pessoa jurídica e prestador da empresa dele. Caso contrário, ele não trabalha. O médico não pode ficar doente, o médico não pode ter imprevisto, porque ele tem que cumprir aquilo. Ou ele trabalha ou ele não recebe, ou ele não tem. Ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, não tem direito a nada que seja trabalhista. Justamente por isso, e aí ele é obrigado a ter PJ. Senão ele não vai trabalhar e ele tem que pagar a vida dele. E aí eu conversei com ela, disse, olha, quando pessoa jurídica, entre em contato com a advogada e a partir de hoje você não trata mais nada com esse senhor. Porque ele não sabe respeitar uma pessoa e ele não sabe respeitar um ser humano, ele não sabe respeitar um profissional. E justamente ela fez isso. E aí, Tedra começou a ter essa relação entre o secretário e a empresa dela através da advogada. Ele falou para ela que caso ela não entrasse nesse requisito no dia da conversa, ele em março, no início de março, iria rescindir o contrato dela
A advogada tomou a frente, acredito que ele tenha visto também na parte jurídica do município que ele não poderia cobrar dela o que não estava no contrato. E aí, não satisfeito, ele não comunicou a empresa, ele não comunicou Tedra, ela soube através de outro médico, o responsável, que ela não estaria mais na escala de plantões. Sem motivo, não deu motivo, apenas foi dito que ele tinha avisado que ela não estaria mais, porque ele não queria, pronto. Tendo visto que ela não se abalou, ele tirou ela do PSF e passou para outro setor, que foi Casa da Mulher, alguma coisa assim. Só que Tedra é muito bem quista. Tedra, onde ela chega, todo mundo adorava, porque era uma profissional excelente. Trabalhava com amor, com respeito, humanidade, e aí mudou ela de setor. Dia 19, Tedra positivou Covid. Tedra positivou Covid, dia 19, ficou de quarentena. Só que dia 27, ela teve os problemas em questão à respiração dela. Mesmo sentindo e tudo, ela tinha plantão nesse dia. Ela foi até onde ela tinha plantão, que não era lá que ele tinha tirado os plantões dela, era na cidade vizinha, Nova Esperança. E aí era notório que ela não conseguiria fazer aquilo e ela voltou para o Salto, para o pronto-socorro. Edson estava de plantão, que é enfermeiro técnico, não me lembro agora, e deu todo o apoio a ela, fez um raio-x, viu que não estava legal, já pegou ela para a ambulância, já veio para Beltrão, em Beltrão fez uma tomografia, e aí já passou ela para Santa Isabel, já foi no sistema, ele já ligou para a diretora do hospital, que parece que não tinha leito, e eles conseguiram leito, e ela se internou no dia 27. Consegui ficar com ela no hospital, e eu fui no dia seguinte. Ela estava com muita dificuldade, e aí ela eu acho que ela foi tendo um processo de melhora, o processo de melhora dela. Fazendo fisioterapia e tudo. Lá pelo meio da semana eu tive que ir na nossa casa, até porque a gente tem nossos filhos de patinhas. Eu tinha que ver como eles estavam, eu tinha que ver toda uma questão. Fui. Quando eu voltei, ela tinha sido comunicada pelo secretário que ou ela se apresentaria em 24 horas, ou colocaria outra pessoa no lugar para assumir, senão o contrato dela seria rescindido. E aí eu vi a seguinte situação, a minha esposa numa cama de hospital, lutando pela vida, segundo a descrição dela, caindo dentro de um mar onde não tinha água, não tinha ar, e que era difícil de estar respirando, passar por uma situação que abalou ela. Eu chamei e aí eu conversei com ela, deixa isso para lá, não escute isso. Não lembre das nossas responsabilidades, só lembre que agora você tem que ficar boa e tem que se recuperar. Chamei a assistente social, expliquei tudo que estava acontecendo, conversei com o médico, todos eles ficaram revoltados com a situação. Eles me deram os atestados para comprovar que ela estava ali. Completou as 24 horas, o contrato dela foi rescindido. Eles não mandaram nenhum ofício, nada, dizendo, olha, você não apresentou, você não se apresentou, você não apresentou ninguém, então foi rescindido. Não, a gente descobriu dias depois que tinha sido rescindido por conta desse prazo de 24 horas. Dia 2, e aí ela estava fazendo fisioterapia, estava tendo um acompanhamento.
tiraram o balão, porque a saturação dela estava boa, e colocaram o catéter. Ela ficou 2 dias e ela estava mantendo. O médico falou assim, olha, eu não tenho mais por que te manter aqui. Você pode continuar o tratamento em casa, você vai levar meu número, a gente vai conversando. Passou o pedido para o município do oxigênio, do kit de oxigênio, passou o pedido para fisioterapeuta, 10 dias de fisioterapia ela tinha que fazer, o qual ela fez e foi porque a gente pagou particular, porque se a gente fosse esperar por eles não ia ter, devido a uma fila imensa que tem, e aí fomos para casa. Dia 2, beleza, oxigênio lá. Dia 3, oxigênio lá. Quando estava acabando, eu ligava para o pronto-socorro. Dia 4, oxigênio lá. Dia 5, a gente veio ver como era que estava o estado da tomografia dela. Minha esposa estava com 70% do pulmão comprometido. E aí a gente foi, conversou com o médico e tudo. E aí, quando foi por volta de 9h30, 10 horas da noite, a gente ligou para o pronto-socorro para avisar que o oxigênio estava acabando. E foi nos dado o seguinte recado, que o secretário tinha proibido, não tinha autorizado ir deixar o oxigênio na residência e que ela tinha que dar o jeito dela, os meios dela de buscar. A gente tinha um torpedo que a secretária do município vizinho, que ela estava começando a dar plantão lá, disponibilizou. Eu tive que colocar minha esposa no carro. Ela teve que dirigir até o pronto-socorro. Chegando lá, tinha três ambulâncias paradas. Eu identifiquei que não tinha nenhuma emergência naquela hora. Estava muito tranquilo. Foram inicialmente quatro, e finalizaram a colocação do oxigênio dentro do carro da gente 3 pessoas. Muitos, e todos eles, como ela mesma fala na carta dela, com lágrimas nos olhos, pedindo desculpa a todo momento, olhavam. Teve gente que olhou para mim e disse, como você vai fazer para tirar isso do carro? Um oxigênio, eu tenho 1,59 de altura, praticamente do meu tamanho. O peso eu nem sei quanto pesa aquilo ali. E eu surtei. Eu nunca vi isso na minha vida. Nunca. Nunca presenciei tamanha desumanidade. Você vê que você não vem afetando, você achando que não vem afetando uma pessoa, e usar em meio a isso o momento que a pessoa está mais frágil, que a pessoa está mais debilitada. Não sei, tive dificuldade, foi difícil, mas eu acho que a agonia, o medo de saber que ela necessitava daquele oxigênio fez com que eu conseguisse tirar aquilo e colocasse dentro de casa. Eu acho que o que me deu força e coragem foi o medo mesmo de perder ela, que infelizmente eu acabei perdendo de todas as formas. E aí Tedra abalou. Tedra ficou abalada, ficou muito abalada, porque naquele momento ela chorava, ela ficou triste, ela se sentiu um lixo, ela se sentiu desvalorizada, ela se sentiu como se ela não fosse um ser humano que fosse digna de ter uma assistência, de ter um apoio enquanto está doente.
enquanto está debilitada. E então a gente conversou e tal, não deixa abalar, não deixa essa pessoa te afetar. E aí, Tedra foi piorando. Tedra foi piorando. Uma coisa que ela vinha se alimentando bem, que ela vinha com a mesma evolução de quando ela estava internada, mudou completamente o quadro. Um médico que até assumiu os pacientes dela, foi até a nossa residência. Chegando lá, ele falou para mim: olha, Ramoniele, eu não tô vindo aqui. Ele e uma pessoa que estava, uma enfermeira técnica que estava trabalhando com ela no local que ela tinha sido transferida. Ele disse: olha, a gente não está vindo aqui pelo município. Eu estou vindo aqui porque eu fiquei horrorizado com o que eu soube que aconteceu. Antes mesmo desse ocorrido, eu tinha escutado uns murmurinhos em relação a alguma coisa sobre oxigênio, não me liguei tanto. Até falei com a minha esposa, que tinha ido para casa, mas estava angustiado, porque eu deveria ter vindo ver a doutora antes. Não estou vindo como médico, estou vindo como um colega. E eu estou chocado e por isso eu vim. E aí ele foi ver ela, passou o exame para ela, viu como ela estava debilitada depois do ocorrido, passou medicação, disse: doutora, vamos fazer essa medicação que eu acho mais viável, que eu acho que tem mais eficiência. E aí, depois disso, a gente conversou com muita gente, aí muitas pessoas vieram se disponibilizar. Inclusive, uma das pessoas que eu agradeço muito é irmão desse secretário. E é completamente diferente desse ser humano que é o secretário. O secretário em nenhum momento se pronunciou em perguntar como a doutora está. Poxa, é um ser humano, é uma comunidade pequena, é uma profissional que trabalha para o município, em todos os setores do município. E aí eu vi outras pessoas vindo ajudar a gente. Até mesmo uma ONG que a gente fez amizade, fez parceria, que a gente ajudava sempre que precisava, se disponibilizou. Só que minha esposa foi caindo. Foi caindo, até que dia 9, ela estava bem assim, aí o Edson ligou e disse assim: doutora, quando ela não estava bem, eu falei com os médicos, falei com o Edson, ele disse assim: não tem conversa, eu estou mandando uma ambulância para ir te buscar. E aí foi onde começa tudo. Minha esposa, que estava indo para o banheiro tomar banho, mesmo com minha ajuda, que estava indo, levantando para fazer a ida até o banheiro, ela não conseguia levantar da cama para chegar na porta do quarto da gente. Isso e isso é vergonhoso, porque nossa casa é pequena, a gente não luxa. É uma casa de 4 cômodos. Você dá um passo, você sai do quarto. E aí... Desculpa. E aí foi preciso colocar a maca dentro de casa para tirar ela de dentro de casa. Ela foi para o Covid e eu fui atrás. Cheguei lá, foram feitas as baterias de exame e ela não pôde mais voltar ao hospital que ela tinha sido internada inicialmente, porque eles viram que estava grave, que estava mais grave lá. Se fosse necessário um leito de UTI, ela não iria ter. E aí colocaram ela na lista do regional, de Francisco Beltrão, hospital regional. Isso tudo, quando foi à tarde, a gente fez a transferência dela para a UTI. Minha esposa entrou dia 9 na UTI,
Dia 10, eu consegui, a psicóloga teve a sensibilidade de fazer uma chamada de vídeo para mim ver ela, onde ela não falava porque ela estava saturando 80 com muita dificuldade. E então, no dia 10 à noite, ela foi entubada. Dia 10 à noite, ela foi entubada. No dia seguinte, o médico ligou para mim. Eu entendo que a saúde está saturada, a gente está há 1 ano. A gente está há 1 ano lutando com um desgoverno, que é visível nacionalmente, e a gente sabe que todo mundo está muito cansado. Eu sei que o médico ele não pode esconder a real realidade do que está acontecendo, mas naquele momento o médico só ligou para mim, se identificou, perguntou se eu era a esposa dela e se eu podia passar o boletim, eu falei que sim, e ele disse assim, olha, o estado dela é bem grave, e você se prepare para uma evolução para o óbito. Aí, naquele momento eu surtei, eu disse, nossa, como você fala isso assim? E aí, quando isso foi à tarde, no sábado à tarde, quando foi no final da tarde do sábado, eles entraram em contato comigo novamente, dizendo que iriam autorizar eu ver ela. Mesmo sendo uma ala que não tem visita. E aí eu fui no domingo, 8 horas, fui ver ela. Ela estava lá e é uma cena que eu não vou tirar da minha cabeça porque eu vi a minha esposa, uma pessoa maravilhosa, não porque era minha esposa, mas todo mundo que a conhecia vai falar e vai concordar da mesma coisa. Era um ser humano incrível, incrível. Já era uma situação... E eu vi ali ela entubada e não era a mesma pessoa ativa que lutava pelos direitos de igualdade, que lutava para ajudar o próximo. Não era a mesma pessoa que eu recebi vários relatos de companheiros de equipe, do quanto ela era maravilhosa, de pacientes, principalmente pacientes de Bagé, que foi onde ela ficou 6 anos no Mais Médico, de relatar que ela ajudava paciente com tratamento, que por mais que o SUS disponibilize, existiam as medicações melhores, que são mais caras, que a gente sabe que nem todo mundo pode comprar, e ela pagava por isso, que ela via se uma pessoa tinha necessidade de ter alimento em casa e não podia comprar porque estava passando por dificuldade, ela ajudava por isso. Eu posso te mostrar todas as contas da doutora Tedra. Você não vai ver dinheiro, porque o que sobrava, não o que sobrava, a gente tinha um custo de vida muito baixo, justamente para poder ajudar da forma que fosse o próximo, seja ele humano, seja ele um animal. Todos os nossos filhos de pata são filhos adotivos que a gente foi pegos praticamente mortos, que a gente resgatou para a vida. Então, ela é muito humanitária, muito, muito, muito humanitária. Então, eu fui ver ela no domingo. Meu cunhado e minha sogra que estavam em Itaqui já estavam vindo para cá. Na segunda e terça-feira, ela teve uma pequena melhora, muito pequena. Infelizmente, na madrugada da quarta-feira, eu acho que eu tô até raciocinando bem, porque a gente tá bem perdido no tempo. Ela veio a falecer. Foi liberado para a gente fazer velório. E, diante disso, eu sempre falei muito para ela, você dá muito a sua cara a tapa. Você briga muito. Mas brigue por quem briga por você também. Porque um dia, se eu chegar a te perder,
Quem vai sofrer sou eu. Quem vai sentir sou eu. E essas pessoas, o máximo que vão fazer é fazer uma carta de pêsames ou um dia de luto. E isso é se fizer. E você tá... comentei essa mesma coisa com outro médico, quando ela estava internada, que eu estava com ela. É lindo o que vocês fazem. Vocês fazem por amor. Mas lembrem também da família de vocês. Vocês se expõem, vocês nos expõem, mas no dia que a gente chegar a perder vocês, só a gente vai sentir. E foi isso que aconteceu. Do salto do lontra, a gente não teve um apoio do secretário, do prefeito, não teve uma palavra, a não ser postar que tinha sido feito todo o atendimento a ela, segundo o Ministério Público posta, que é o tratamento do Covid. Porém, na carta dele, em nenhum momento eu vi ele falando o fato do dia sim, que ele negou a entrega do oxigênio. Então, é fácil dizer que você fez e não assumir o que você também coloca e não está expondo. Se você faz, assuma tudo. E isso não foi feito. Como te disse, a gente teve apoio de outros locais que já tiveram contato com ela, de pessoas que fizeram faculdade com ela, pessoas, secretários de outros municípios que falaram maravilhas dela. E a luta agora é não deixar isso acontecer, porque é um fato que não é isolado. É uma coisa que a gente sempre conversou e muitas pessoas criticavam quando a gente batia de frente sobre as coisas. Aqui mesmo, quando eu falava, olha, isso está errado. Ah, mas está errado, aqui é assim. Aqui é assim, Ramoniele. Não tem, vocês podem querer dizer que o correto do SUS é isso, é aquilo, mas aqui funciona assim. Infelizmente, aqui o povo trata como politicagem. Se você é o meu amiguinho, se você votou em mim, se você é do meu lado, meu apoiador, eu vou liberar exame para você. Eu vou facilitar a sua vida. Se eu não fui com a sua cara, eu vou fazer do jeito que eu quiser. E as pessoas não falam por medo de perseguir, por medo da hora que precisar não serem atendidas, por medo dessa dificuldade. Eu não estou dizendo que isso acontece só aqui, já vi acontecer em outros cantos, mas o lugar onde eu vi as pessoas ficarem mais caladas foi aqui, de não expor, de não dizer por medo. Pessoas concursadas têm medo de serem perseguidas, de terem a família perseguida, de um familiar precisar de alguma coisa e ser barrado. E eu digo para você, já me perguntaram o que eu queria com isso. O que eu queria. Minha esposa fez a carta de repúdio dela, e ela não pôde chegar a postar. Ela não pôde chegar a postar. Quem teve que postar foi eu. Hoje eu estou com um peso aqui, e a única coisa que me dá força ainda é fazer com que as pessoas tenham conhecimento disso, que elas têm voz, que elas têm os direitos. A gente não tem só os deveres. E a gente paga muito caro, não só em relação ao dinheiro, ao que a gente paga de tributo, de imposto, não só isso, mas que a gente paga muito caro com essa politicagem, com essa questão de política, com perseguição política. E quem sofre é a população. Quem sofre não é quem está no poder, quem sofre é a população. Eu sou grata por cada momento
da nossa história. Infelizmente, agora eu vou seguir ela sozinha, não vou seguir com ela mais, mas vai ficar os momentos, os aprendizados. Foi ela que me ensinou, o outro lado de ser médico, não só o lado soberbo. Foi ela que me ensinou que muitos, não só ela, mas que muitos dão a vida, que luta, que machuca, que dói quando perde um paciente. Vi muitas vezes ela chorar porque perdeu um paciente e infelizmente tentou fazer tudo que podia e por questões burocráticas, por questões humanitárias, acabou perdendo aquela vida. Muitas vezes a gente sabe da escassez do que o médico... Hoje eu sei mais ainda do que o médico passa, para socorrer uma vida. É o meu maior exemplo de humanidade, de solidariedade, de amor ao próximo. E eu sei que a gente só separou a nossa mãozinha dada fisicamente, mas que espiritualmente a gente vai continuar de mãos dadas. E o que eu estou fazendo é justamente para fazer jus ao que a Tedra representava, não só para mim, mas para muitas pessoas que tiveram o prazer e a satisfação de conhecer ela. Muito obrigado, Ramoniel. Acho que é importantíssimo, né? Não posso nem imaginar o quanto é difícil para ti ter que estar passando, né, tudo isso novamente, porque cada vez que tu conta, possivelmente, né, lembra e esses momentos tão difíceis. Então, agradeço muito por tu ter vindo aqui no Cotidiano, né, contar um pouco dessa história. Eu acho que é fundamental a denúncia e para que as pessoas, né, também conheçam um pouco da Tedra, né, e todo o trabalho que ela fazia, o esforço, né, que tantos outros profissionais aí da área da saúde estão fazendo, né, riscando a própria vida para salvar a vida de outro, né. Então, muito obrigado e meus sentimentos a ti e a todos os familiares. Eu que te agradeço de coração por se disponibilizar, por se sensibilizar. E Pedra, ela não passou a ser só mais um número das estatísticas que vem crescendo diariamente, porque ela não era só isso. Ela era uma luta, ela era uma filosofia, ela era o meu amor, ela era a princesa da mãe dela, a guerreira do irmão dela, como todos que perdem alguém. Tedra, quando viu um paciente, era isso. Ela não via o paciente, ela via o amor de alguém, o filho de alguém, um ser humano que era querido por alguém. Por isso ela era tudo isso. Muito, muito, muito obrigada de coração pela força que, que você está dando a gente. E eu também agradeço a todos, amigos, colegas de trabalho, pacientes. Recebi muitas pessoas diziam, nossa, você não sabe quantas ligações a gente está recebendo no posto para saber da doutora. E isso deu força para a gente lutar pela vida dela. Te digo e te garanto, Tedra, ela feliz por ser médica. Só que ela tinha uma angústia de ter que combater e de ter que bater de frente com essa sujeira da politicagem de cidades pequenas, de usar o SUS de forma errada. Eu te agradeço muito, muito, muito pela a abertura de mostrar isso dela. Viu? Eu agradeço muito. Imagina, eu que agradeço pelo tempo e eu acho que isso é fundamental, que
a gente consiga aí levar essa história, né, ao maior número de pessoas para que não se repita, né? Então, vocês que nos assistirem, compartilhem essa notícia, compartilhem a história da Tedra, né, para que mais pessoas possam saber o que, infelizmente, está acontecendo e, com certeza, não é em uma só cidade do Brasil. Então, muito obrigado e até a próxima.